Qual é o concurso que tem língua portuguesa no conteúdo da prova e não tem ortografia oficial? É raro. Então, ortografia oficial, para você que está se preparando para fazer sua prova, é um assunto altamente estratégico. Ele também é muito oportuno para as bancas organizadoras, porque a maioria das pessoas que estudam ortografia oficial precisa fazer decoreba, precisa ficar memorizando uma série de regrinhas. Mas calma, o nosso objetivo aqui é tentar tratar a ortografia da maneira mais natural possível para você e que te ajude também a fixar um pouco, pelo menos parte dessas regras, as que sejam mais importantes, certo? Todo mundo está cansado de saber que entrou em vigor a nova ortografia e, como eu já disse em outro vídeo, é ela que está sendo utilizada como base para a elaboração das questões que vão cair na sua prova. Bom, por que nós temos uma nova ortografia? Principalmente porque nós temos 8 países utilizando a língua portuguesa como seu principal idioma ou seu idioma secundário. Então é preciso uniformizar as regras dessa língua portuguesa para que haja uma melhor interação entre esses países, certo? Para você ir direto à fonte, se você quiser consultar mais informações, procure um documento no site da Academia Brasileira de Letras. Eu vou colocar aqui para você o endereço da academia e o nome do documento é Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, ou chamado VOLP. Então ele é um documento seguro para consulta de informações sobre a nova ortografia. A ortografia trata de regras para a escrita culta, para a escrita na norma culta. E uma das coisas que são fundamentais na língua é o alfabeto. Uma das mudanças que o nosso alfabeto sofreu foi a inclusão de 3 letras que nós já usávamos muito comumente, mas oficialmente elas são, a partir de agora, da nova ortografia, parte do nosso alfabeto. São as letras K, que pode ser considerada uma consoante, a letra W, que é uma vogal ou semivogal, dependendo do caso, e a letra Y, que também pode ser uma vogal ou semivogal. Portanto, nosso alfabeto atual tem 26 letras. Como essa videoaula não será longa, eu quero tratar contigo de algumas situações que são clássicas em gerar dúvidas, isso ou aquilo, em termos de ortografia, de uso de uma letra ou de outra. Um dos casos é usar o E ou o I na construção de algumas palavras. Eu separei para você as situações que envolvem prefixos. Para você saber se você usa o prefixo com uma letra ou com outra letra, com E ou I, basta você saber o que aquele prefixo significa, ou o que aquela palavra com o prefixo quer dizer. Então, por exemplo, eu uso ante ou anti como prefixo. Eu digo antebraço ou antebraço. Nesse caso, eu devo dizer antebraço, porque o prefixo ante com E significa uma coisa que está anterior a. Então eu digo antebraço porque está anterior ao braço. Eu digo antessala porque eu estou me referindo àquele cômodo que é anterior à sala de fato, ao cômodo principal. Enquanto que anti, que leva a letra I, serve para mostrar uma ideia contrária. É o caso de antiabortivo, por exemplo, que é um remédio ou um método para prevenção de aborto. Outro prefixo que pode te gerar dúvidas sobre se você escreve com E ou I é o des. Eu digo des ou eu digo dis? Bom, eu digo o des, que é onde basta você se concentrar, quando eu estou dizendo, assim como o ante, numa situação oposta, contrária à ideia que aquela palavra normalmente traz. Então eu digo desilusão para dizer o contrário de ilusão. Eu digo desfavorável para aquilo que não é favorável e digo desigual para aquilo que obviamente não é igual, é o contrário de igual, ok? Também é muito comum te perguntarem sobre palavras que são muito similares, têm significados diferentes e mudem apenas uma letra. Então, nos casos que envolvem escrever com E ou I, eu tenho aqui alguns exemplos de situações muito comuns, tá? Por exemplo, eu digo delatar ou dilatar. De novo, você tem que saber o significado. Delatar é uma palavra que a gente tem ouvido muito ultimamente, é você acusar, você apontar, dizer que tal pessoa é responsável por um determinado crime ou por determinada conduta. E dilatar vem de dilatação, vem de expansão, certo? Tem o destrato e distrato. Destrato é a mesma coisa que um desacato. Então, destrato com E significa desacato. Distrato com I significa uma quebra de contrato, você desfazer um acordo. Emigrar e imigrar também é uma situação clássica.
Eu tenho emigrar com E, que quer dizer deixar determinada localidade, deixar o país. E imigrar quer dizer de fora para dentro, você entrar em um país ou localidade. E também vejo muitos erros nessa aqui, você confundir despensa com dispensa, sendo que a despensa é aquele depósito de mantimentos que você tem em casa ou não tem, muita gente não tem mais isso. Dispensa quer dizer deixar ir ou mandar embora, dispensar. Também com as letras O e U, existem palavras escritas muito similares, mudando apenas essas letras, o que faz mudar também seu significado. Algumas muito comuns são as seguintes: assoar e assoar. Assoar é você limpar o nariz, é você fazer aquela... Bom, você sabe. Assoar é um sinônimo, pode ser uma outra forma para vaiar, é a mesma coisa que vaiar. Nós temos também boeiro e bueiro, tem muita gente trocando as duas coisas. Boeiro com O é uma ave, nunca ouvi falar, mas é. Bueiro é aquele buraco que as pessoas deixam sem tampa e as outras caem dentro. Comprimento com O e comprimento com U também talvez seja onde as pessoas mais erram na troca do O pelo U. Comprimento diz respeito à medida e cumprimento com U diz respeito a você acenar, você dar bom dia, boa tarde, olá, enfim. Nós temos essas letras em encontros consonantais aqui que às vezes emitem fonemas iguais, mas a gente tem formas para definir como é que são escritas, se é com uma ou se é com outra opção. São muitas regras, certo? Aqui nessa videoaula curtinha, eu só trouxe alguns exemplos para você saber parte dessas regras, algumas das principais. Eu digo, por exemplo, acender ou acender. Bom, aqui é uma questão de vocabulário, tá? Como nos outros exemplos, também é uma questão de você saber o significado. Ascender quer dizer elevar, quer dizer subir. Então, para aqueles que creem, por exemplo, Jesus ascendeu com SC aos céus. Enquanto ascender significa você iluminar, você, ou popularmente nós dizemos como se fosse tocar fogo, não é? Acender uma chama. Letra C. Nós temos uma das regras de uso da letra C, é que ela sempre vai ser usada depois de ditongos, como por exemplo em coice ou foice. Eu tenho ditongo OI e depois o fonema S. Nesse caso, por ser ditongo, a letra que eu utilizo para representar este fonema é o C. Todo mundo já devia saber, mas não custa lembrar, que C com cedilha nunca deve ser usado antes de E ou I. Portanto, a palavra acento, ela pode ser escrita com C do acento gráfico, aquele que a gente discutiu na outra videoaula, ou pode ser o acento com dois S, que é aquele onde nós nos sentamos, certo? Mas nunca vai me escrever acento com C cedilha. Para explicar uma regra de uso do S e do Z, eu trouxe o exemplo do Luiz. A gente às vezes fica em dúvida se deve escrever colocando o sufixo inho, Luizinho com S ou Luizinho com Z. As duas formas são possíveis, mas tem uma coisa que vai resolver, que é o radical. Se o Luiz foi escrito com S, a palavra Luiz sem o sufixo inho, então Luizinho vai ser escrito com S. Se o Luiz registrou o nome dele lá no cartório com Z, então Luizinho, no diminutivo, vai ser tratado também com Z. Então, uma das situações que distingue o uso de S ou Z é a situação do radical da palavra, que é aquele cerne, aquela raiz da palavra que determina como ela vai funcionar nas suas variações. Depois nós temos seção e seção. Também gera muita confusão. Eu escrevo seção com SS, eu escrevo seção com cedilha. Vai depender de que seção nós estamos falando. Seção com dois S é uma reunião, ou pode dizer respeito ao horário de uma reunião ou de um compromisso, como por exemplo, sessão de cinema. Seção com C cedilha é uma parte, um departamento, uma seção, quer dizer partilha. Então, se eu vou ao supermercado e quero comprar presunto, eu não vou à seção com dois S porque os presuntos não estão em reunião. Eles estão na seção de frios do supermercado. Mais exemplos de letras que formam palavras similares. G ou J. Eu trouxe somente um exemplo aqui, que é a palavra viagem. Eu escrevo viagem com G ou viagem com J. Bom, se eu estiver falando do substantivo viagem, ele vai ser escrito sempre com G. A viagem é amanhã. Agora, se eu estiver falando do verbo viajar, ele precisa ser escrito com J,
Porque afinal de contas eu não posso conjugar viajar com G, ficaria viagar. Então se eu disser, por exemplo, que eles viajem com Deus, então esse J, por mais que venha um E depois, é ele quem deve tomar a palavra, e não o G. Tá? Então é a mesma palavra, só que vai ser escrito de maneiras diferentes, porque este é substantivo e este é verbo. Mais um exemplo, eu escrevo com CH ou com X. Eu trouxe duas regrinhas para você. Observe o radical da palavra. Então, chinelo é escrito com CH. Portanto, chinelada, se eu tiver dúvidas, eu vou escrever também com CH, porque o radical é o mesmo, muda somente a terminação da palavra. Outra regrinha diz respeito ao X. Depois de ditongo, eu sempre utilizo X, como por exemplo, em caixa ou peixe. Ortografia oficial é uma das matérias que tem mais regras na gramática da língua portuguesa. Então, nós vamos ter que falar mais sobre isso, certo? E quando é que nós vamos ver todas as regras? No nosso intensivo. Tá legal? Ainda essa semana, no nosso próximo vídeo, e sobre a ortografia oficial, eu faço uma palhinha a respeito de uso de maiúscula ou minúscula. Então a gente se vê lá. Tchau!